Satsang 1, 30 de junho de 2018. Então eu tenho uma pergunta se você quiser. Sim, vai. Talvez você me diga para perguntar a outra pessoa, a Abba-Obedin, mas ei, eu tive uma ideia, não haveria, imagine, existem 7 bilhões de humanos, não pode haver 7 bilhões de momentos coletivos diferentes. Ou seja, você vê como se houvesse 7 bilhões. Não, o que está acontecendo agora é que todo mundo vive seu momento individual em relação ao tempo zero. Há alguns que o atravessaram, outros que não atravessaram, mas necessariamente há um momento coletivo. Como você quer que as pessoas saiam do sonho se não houver um evento X ou Y que permita sintonizar a consciência? Sim, não, mas ok, mas imagine que haja um momento coletivo, mas há 7 bilhões diferentes, ou seja, 7 bilhões de filmes diferentes com? Sim, portais menos orgânicos. Sim, então 3,5 bilhões diferentes em cada momento coletivo, depois de terem sido liberados individualmente. Ah, bem, temos problemas para fazer. Risos. Mas todo mundo tem que se preocupar com isso, porque imagine, talvez eu não saiba se é mental ou não, mas imagine alguém, existe. Não é mental, é intelectual. Mas, em todo caso, o que posso dizer é simplesmente o que observamos para aqueles que podem se mover na consciência nua porque foi bom em maio-junho. Nós nos movemos em todos os estratos dimensionais da Terra. Tudo já está pronto já há algum tempo. Não falta mais nada a não ser o momento coletivo. Mas o que acontece? É sempre um ato de equilíbrio dinâmico, ou limiar, se você quer pessoas. Irmãos, irmãs que estão no coração, real e concretamente, há mais e mais, mas do outro lado não se esqueça de que há todos aqueles na nova era que estão projetando uma nova terra. Não são pessoas que não acreditam em nada, pessoas que não acreditam em nada ou portais orgânicos que não nos importam, mas do outro lado, na balança, se posso dizer, você ainda tem, apesar de tudo que acontece, muitos irmãos e irmãs em todo o planeta, que estão planejando um futuro melhor, uma 5D na Terra ou uma 3D unificado e outros, especialmente nos círculos espirituais, Para os incrédulos, ateus ou até mesmo aqueles que estão em religiões até o limite não é um problema, porque eles fazem bem suas orações para quem quiserem, mas o problema é todo o sonho projetado porque no nível das circunstâncias da Terra. Os vulcões são bons, a principal anomalia é boa, o cinturão de Van Allen é bom, tudo é bom e eu não sou o único a dizê-lo, isto é, todas as pessoas que viajam em consciência nua e Deus sabe que hoje em dia todos veem que tudo está pronto. Não, mas por trás da minha pergunta não há, isso não significa como é que é tão longo, não é uma pergunta disfarçada como essa, é apenas, realmente, significa, é uma pergunta que eu coloquei uma vez, eu não vou perguntar 2 vezes porque parece estranho, mas já que nos é dito, você vê, que existem diferentes linhas de tempo, eu poderia dizer a mim mesmo que você Jean-Luc, você vê, ele viveu um momento coletivo em 2011 e então não há mais terra para ele, e o Jean-Luc para quem eu falo é meu, você vê há 3,5 bilhões de Jean-Luc e aquele está lá para me dizer que vem, e então o dia em que eu serei liberado, então o momento coletivo chegará e haverá 3,5 bilhões de filmes, hologramas diferentes, mas talvez seja uma ideia que estou fazendo a mim mesmo. Conceitualmente, sim, é certo, conceitualmente, é muito certo, é o sistema de memórias para o infinito, onde a consciência se fragmentou para o infinito, onde todos no que é, todos os outros, todos os universos, que foi explicado, é vivido agora, é vivido por mais e mais irmãos e irmãs, então as pessoas que estão na linha do tempo zero, existem algumas mais e mais no nível do momento coletivo, é claro. Circunstâncias isto é tudo o que estava bloqueando que foi bloqueado em maio.
A anomalia primária, o cinturão de Van Allen, todos os arquétipos que passamos, temos queimado. Há mais arquétipos. A aba não é um arquétipo, a aba é, se você quiser, todos nós anterior à forma, porque você não pode ser aba, conceitualizá-lo através de uma história, como Maria com seu manto azul, ou como Cristo Salvador, ou como qualquer profeta ou libertado desta terra. O Abba está fora de todos os conceitos e todas as formas, por isso mesmo que seja escrito em inúmeras formas hoje, contanto que existam seres que ainda tenham um certo poder e que sejam manipulados ao nível de arquétipos, o mais famoso dos quais você os conhece bem. É Cristo, Maria, Miguel, todos esses arquétipos. Se você quer se afastar, isto é, a partir do momento em que você entra em contato com Maria, ou você entra em contato com Miguel, como fizemos na consciência nua, quando vagamos em todas as roupas que tentamos, até que percebemos coletivamente que todos esses trajes nos impediu de ir mais longe, então removemos, começamos a queimar as fantasias, queimar os papéis, as funções. Está tudo queimado. O que há para dizer, agora para aqueles em consciência nua, até se eu quero pedir emprestado novamente, por exemplo, eu não sei, o corpo de Shiva ou outro não é possível, a única coisa que permanece tão acessível, é a minha forma como original. Você pode chamar um Elohim, uma águia branca, o que quer, mas aqui ainda estamos na nossa forma original, ou seja, quer dizer, a primeira forma, este não é um problema porque ele vai queimar, é queimar à vontade, mas se a queimada à vontade é necessária, como eu disse novamente como Abba, não poderíamos deixar ninguém, mas não temos que esperar, felizmente, espere você imaginar a coisa, se tivéssemos que esperar por todos. Bem, infelizmente, essa é a minha preocupação. Risos e burburinho. Tire isso. Esta pergunta também é ok. Se você quiser, ele faz essa frase que nos foi dito de qualquer maneira desde os 10 anos que não há Salvador, não espere que, e que tenha parece que você quer, finalmente, mas não haverá, porque eu, se você quiser, como eu não vivo muito, eu não sinto que eu poderia me libertar de outra forma do que por um momento coletivo. É óbvio. Sim, não, mas eu não posso ser uma daquelas pessoas que você vê será lançado antes. Eu sei disso, eu sinto que você vê que eu não sou desse tipo. Bem, isso significa. É a pessoa também. Sim, mas não é só isso. Isso quer dizer que eu não estou nessas pessoas que você vê viver um monte de coisas e que, gradualmente viver mais e mais êxtase. Eu não vivo sem êxtase, eu tenho pequenas coisas de vez em quando e é isso. Mas você não precisa de êxtase, eu a maior parte do tempo. Agora eu fico quieto no meu corpo. Bom, às vezes eu saio para ver ou fazer alguma coisa, mas a ação que eu posso levar no meu corpo. Não se esqueça que foi dito que uma vez que a matriz crística se instalou no levantamento da anomalia primária, depois que a consciência crística que está realmente conectada pelo coração, mas que também é conectada pelo pensamento, assim sem seus pensamentos diários. Eu não falo de estado particular, mas em seus pensamentos diários. Você também está voltado para o assunto. Bem, você também não pode mudar. Você é tanto um peso como aqueles que rezam a nova era ou... Oh, bem que eu não duvido, não se preocupem. Não. Mas a partir do momento em que você aceita, foi o que você pediu. Houve uma pergunta, foi Josepine quem postou. A partir do momento em que você não sente as vibrações, como está? O que você sabe que está fazendo? Bem, é muito simples. Quando eu me preocupo, por exemplo, no começo eu entrei no corpo que você lembra, gente boa me viu, eles me viram de uma forma ou de outra, não importa, eu tinha uma descrição real que é tangível, mas eu nem preciso mais disso, isto é, que alguém hoje pelo pensamento, mesmo sem sentir nem energia nem a consciência, nem a vibração, nem o fogo ígneo tem a mesma ação que aquele que está no fogo ígneo, então tudo depende da sua
sua postura de comportamento no nível de seus pensamentos. Você não serve o álibi para me dizer que eu não vivo em tais êxtases e dizer, bem, espero que o tempo coletivo direcione seu próprio pensamento, sua própria mente, para essa noção de libertação, liberdade. Você não precisa sentir as vibrações ou ter visões. Sim, mas isso requer disciplina. Se você quer um pouco de oriental, que eu nunca tive tantas pessoas. Não, eu estou falando com um ocidental. Quer dizer, direcione seus pensamentos. Você me conhece, eu não sou capaz disso. Sim, mas se você ri. Não, mas francamente, você sabe como direcionar seus pensamentos. Bem, claro. Nós tentamos. Bem, você sim, mas eu não. Nós tentamos pelo menos. Se você não tentar. Broa. É você quem decide pensar, mesmo que seja apenas cruzar. Bem, ouça, aqui sou o único que não consegue controlar meus pensamentos, mas, por exemplo, para perceber que estamos um no outro como está acontecendo agora. Eu vejo você, você me vê, eu sou você eu. Você não precisa de energia, você nem precisa de consciência, isso é o que é bonito. Você só precisa do seu pensamento, então mesmo que seja a ferramenta básica que é o pensamento, você não pode polarizá-lo várias horas por dia. Eu não me conheço. Na beleza, na luz, no amor, como conceito, se você orientar seus conceitos de pensamentos sobre a matriz de Cristo e a consciência crística, isso será seguido de efeito. Agora você tem pessoas que estão cuidando de irmãos, mas não precisam se movimentar como eu, para entrar em corpos, ter visões ou saber o que estão fazendo. Você não precisa de fotos, não vale a pena pensar em Cristo, porque lá você vai reativar arquétipos. Eu só falo com você os conceitos mais simples. Beleza, liberdade, óbvio, como foi dito, a simplicidade, e depois curar o outro. Não é que eu posso curar os outros. Eu continuo repetindo, todos me esperam fazer mais cuidados coletivos, mas todos vocês são capazes de fazer, mesmo que não se sinta nenhuma vibração, mesmo se você não está na consciência nua, mesmo se você não está no amor nu, mas que está em sua consciência pessoal que decide. Não, mas é verdade que eu sempre fui um aproveitador se você quiser, quer dizer, eu sempre quis usar este apocalipse para fazer uma grande festa em Technicolor onde vai ser. Nossa! Mas você pôde apressar da mesma maneira. Mas eu preferia tirar vantagem de todos aqueles que foram, se você quiser. Funciona nos dois sentidos. Quem estava indo para a festa? Eu disse, pelo menos vou aproveitar a festa, mas os outros vão trabalhar para mim. Não. Riso coletivo. Bem, sim, não, mas por quê? Você vê, há sempre aquela ideia ocidental de que não sou capaz de ter uma disciplina espiritual. Bem, todo problema vem daqui. Eu garanto que a Terra no sistema solar, no Sol, no cinturão de Van Allen, a anomalia primária, não há mais obstáculos. Mas lembre-se que eu disse, mesmo sendo o mestre do tempo, todo mundo joga uma partição, mas não só essas vibrações vivas, energias, é o homem comum, que deve ter espontaneamente um mecanismo de pensamento. Eu falo com você da mente, para usar a mente, não para estar 20 horas por dia em problemas, aborrecimentos, mas tem intervalos de tempo onde você decidirá levar alguém em seu corpo, em seu coração, não precisa estar atento. Há alguns que comeram, acolheram, Macron ou que comeram, acolheram, políticos. Riso coletivo.
Você não precisa sentir. A eficiência é total e imediata, porque estamos conectados não apenas pelo coração, mas pelo pensamento também. Substituímos a matriz binária pela matriz crística. O que é a matriz crística? Não é binário, é ternário, isto é, sim, não, talvez. Então já se você se colocar no talvez, eu não peço para vê-lo, visualizá-lo, ou colocar samadhi durante 10 horas. Mas se você já tem várias vezes ao dia, no seu trabalho de tempo, você acolhe seus alunos no colégio, você acolhe todos aqueles que você encontra na rua. Não se preocupe com isso, eu acolho eles completamente. Tentando acolhê-los na cabeça eu não fiz disse. Risadas do grupo e burburinho, não é canibalismo. Então, se as pessoas, e há alguns que entenderam, porque foi repetido várias vezes. Há irmãos e irmãs que compreenderam completamente isto é, não sentem as energias, não sentem as vibrações, não saem na consciência nua, não tem sequer o fogo do coração, nenhum fogo do coração, mas a partir do momento em que eles aceitam o que foi dito, isto é, que estamos também conectados pelo pensamento, todos os seus pensamentos estarão operativos, mas se estiverem o dia na verdade, você se encontra em negação, em raiva, bem, você também terá um efeito muito poderoso sobre o coletivo. Pelo pensamento, não pela vibração Então a noção de limiar para aqueles que viajam na consciência nua é excedida em muito. Nós ainda somos vários milhões na Terra, não somos alguns milhares de Eu não estou falando sobre aqueles que estão no Facebook. Eu quero dizer, olha todos os grupos no Brasil. Eles têm grupos de 10 mil, 20 mil, 30 mil, eles não param. Então eles obviamente estão mais perto do que nós da verdade, pelo menos no Brasil. Mas eles são perfeitamente lúcidos sobre isso porque trocamos um monte agora com os brasileiros, são perfeitamente lúcidos que há uma noção não egrégora. Mas eu diria a orientação do pensamento, eu nem falo de vibrações, da luz, do amor, mas da polarização do pensamento. Claro, se você assistir futebol todos os dias, você não vai ajudar. Então, é claro, eles estão mais próximos do que estamos da verdade, pelo menos no Brasil, mas eles estão perfeitamente lúcidos disso porque agora estamos compartilhando muito com os brasileiros, eles estão perfeitamente lúcidos que existe uma noção de nenhuma egrégora, mas diria orientação de pensamento, nem falo de vibrações, de luz, de amor, mas de polarização de pensamento. Claro, se você assistir futebol todos os dias, você não vai ajudar. Não se preocupe com futebol, não é esse o problema. Futebol ou qualquer outra coisa, isto é, todos os atos de sua vida devem ser correlacionados por essa noção de amor, que não impede que você faça nada. É uma atitude ou uma postura da sua mente. Ali eu realmente falo da mente, o que forçará você a funcionar de maneira diferente. Isto é, aquele a quem você quer prejudicar, dar uma bofetada, e você o acolhe e o ama, porque você está ainda mais certo de ganhar do que dando uma bofetada. Quando você entende este princípio, isto é, que não é um princípio de projeção, é um princípio como foi explicado, não há expansão da consciência na respiração do coração, desde que você não sente e você não o vê aparentemente. Mas você tem toda a possibilidade pelo seu pensamento para trazê-lo de volta ao coração do coração, ao centro, ao ponto zero. Você o chama como você quiser, e acabou. Tão logo você tenha feito isso algumas vezes. Com a família, com um inimigo, com um político, com qualquer um. Assim que você começar a perceber que quando você acolhe o outro, até o pior dos inimigos, bem alguma coisa está acontecendo, você se sente mais leve, mesmo que seja indigesto no começo. Risos. O processo é realizado por si só. Assim que você vai olhar para alguém, assim que você olha para alguém, a eficiência é imediata, e todo mundo vê o cuidado antes. No começo,
Quando eu as fazia individualmente, você podia ver que eu precisava de meia hora para entrar no processo, e mudar através de um processo de consciência e alma com o corpo do outro, para viver em mim e que minha consciência vive em seu corpo. Agora não há mais necessidade disso. Eu nem preciso confiar na vibração, ou mesmo me apoiar ou em consciência nua, ou em amor nu. Pensamento simples é suficiente, mas isso é verdade para todos. Não é Jean-Luc Ayon ou Abba, você é todo Abba, então qualquer um pode fazer isso. Eu já experimentei isso, né? Já acolhi meu pior inimigo e é muito agradável. Riso coletivo. Mas quando você diz, há pessoas que não precisam viver as vibrações porque não têm que arrastar suas polainas em colheres. Absolutamente, existem irmãos e irmãs que não passaram por nenhum arquétipo, eu pedi muito emprestado, mas há irmãos e irmãs que não precisam disso. Mesmo em maio-junho, eu sempre disse que o fiz para treinar. Se você quer um número maior, mas nem eu preciso disso. Mas você tem pessoas diferentes entre aqueles que não vivem vibrações. Você tem pessoas que não vivem vibrações que estão em simples alegria. E então você tem aqueles que não estão em alegria ou então é quando há duas coisas diferentes. Não, mas os testemunhos abundam agora de pessoas que estão em sofrimento físico ou psicológico, e que são capazes de atravessá-lo mesmo que por um momento para superar sua pessoa. Não estar na projeção, na máscara ou em um personagem, mas realmente no espaço de um momento. Deixe todo o espaço para o outro, mas que você não precisa nem de Cristo, nem de Maria, nem visões de luz, nem nada, é uma atitude mental. Essa atitude mental, propriamente mental e conceitual já vai mudar tudo, mas se você estiver constantemente em dualidade em seu comportamento diário, não, mas a dualidade é inexorável. Por exemplo, você sente falta do seu trem, você está com raiva, você quer, eu não sei o que, é o mesmo. Se nesse momento você disser não, eu acolho o trem, eu acolho o controlador, você vê que é uma postura, será seguida por efeito. Em um caso você rejeita e se coloca na dualidade. Não é uma dualidade mental ou uma dualidade diabólica, é apenas o funcionamento normal da consciência aqui, mas se você a substituir por essa noção, eu não sei, você chama aquilo que quiser. Bhakti Yoga, o senso de serviço, dedicação, faz o outro vir antes de você. Então há troca entre os budistas. Sim, mas as coisas fazem o outro vir antes de você. Você pode ver isso em todos os atos da vida. Quando eu estava em Paris eu queria matar todo mundo, mas isso não importa. Eu me forcei, por exemplo, a deixar as pessoas, por exemplo, elas terem uma parada. Eu paro e eu deixo ir. Você não pode saber quantos sorrisos eu tive, mesmo em Paris. Por exemplo, eu vou ao mercado, vejo algo que eu quero comprar, faço um sorriso para a senhora que eu não conheço, ela me oferece uma flor, eu não perguntei nada, só o olhar que eu pergunto. Não é nem mesmo uma questão de vibrações. Quando você está fazendo o mercado, eu não estou em consciência nua ou êxtase, estou fazendo o mercado, acolho todo mundo. Simplesmente minha atitude mental durante este mercado é colorida acima de tudo por este sinal. O outro sou eu, seja o que for. É claro que não vou checar, eu verifiquei centenas de vezes, milhares de vezes quando estou cuidando, mas eu não vou entrar um no outro quando estou fazendo o mercado. Então eu uso os instrumentos que eu tenho. O que é? É o olhar, é o sorriso, é uma intenção, uma palavra, e se você fizer isso, toda a sua vida é mudada, você já está no momento zero. Mas se você vive em estados, há até mesmo irmãos e irmãs que vivem em estados extraordinários de consciência, mas se em sua vida diária você não é capaz de fazer isso, é inútil. Você vê. Eu diria até hoje que é muito mais importante ter um comportamento chamado humano.
O relacionamento humano é mais importante do que a consciência nua, porque você pode viver todas as experiências do mundo, mas se depois de se tornar as piores carruagens, ou um que vai fazer a boca o tempo todo, assim que você encontrar alguém, bem, você está indo na direção de destruir tudo o que você tem feito em seus estados internos. Por isso é uma atitude tomar isso e muito mais quando você o vê hoje. Bem, eu sinto muito. Eu prefiro sorrir para todos, mesmo para aqueles que me irritam, porque eu sei que eu sou um vencedor e ele é um vencedor. É assim tão fácil. Então essa deveria ser toda a nossa postura quando algo nos incomoda ou vem perturbar-nos, especialmente desde 3, 4 dias atrás, um tipo de raiva ardente que surge em muitas pessoas. Você vê, você sabe disso, mas você não dá, você não o alimenta. Se você procura alimentar essa noção de benevolência em primeiro lugar em relação ao outro porque você aceita que o outro é você, mesmo se você quiser estrangulá-lo ou se quiser insultá-lo ou se não quiser olhá-lo, todos os seus encontros se tornarão mágicos, seja no mercado, seja em qualquer lugar na rua. Mesmo que você esteja em um detestável banho de energia como nas grandes cidades e outros. A partir daí é vencido, você vê, mas requer uma revolução interior da pessoa onde o outro é colocado à sua frente, isto é, que o outro é você, totalmente e especialmente aquele que você diz. Aquele me deixa com raiva, porque ele é quem é ainda mais você. Incluindo portais orgânicos, então. Portais orgânicos eles se incomodam. Não há portais orgânicos que você não se importa, eles vão sorrir também, já que eles estão no mimetismo, você imagina. Assim, um portal orgânico você sorri, você faz-lhe um grande sorriso, mesmo se você tem energia de fogo que sai do seu coração que ele não sente, ele virá agitá-lo, por isso mesmo, se é um portal orgânico, ele vai colocá-lo em um estado de humor. Nós sabemos, quando sorri para alguém que você faz bem para ele, você não precisa conhecê-lo, você não precisa estar em um relacionamento especial. É o que eu tenho verificado por semanas, meses, o tempo todo. Onde quer que eu vá, eles sorriem para mim. Onde quer que eu vá, eles me oferecem algo quando eu não pergunto nada. Tenho um testemunho também depois porque, aparentemente, como ninguém quer falar, a minha companheira trabalha como professora em Marselha, em bairros onde há apenas uma pequena Maghreb, NT. Comunidade, de negros ou pequena estritamente, portanto, chamados de desvantagem, e no final de estudantes de classe final de junho, NT. O ano letivo no hemisfério norte termina em junho. Espontaneamente disse: Senhora, por que não falamos do Apocalipse? E então eles têm 9 anos. E aí ela percebeu que tudo que ele levou o dedo e todos eles disseram aos Illuminati, não, a rainha da Inglaterra é um lagarto. E, em seguida, há um planeta X que acontece. Eles estão cientes de tudo. Mas todas as crianças estão conscientes? Você se engana. As crianças são perfeitamente informadas. No Brasil, por exemplo, as crianças dizem assim: é meu aniversário esse mês, mas isso não vai acontecer porque Nibiru é o Apocalipse. Mas as crianças são mais informadas do que nós. Mas talvez também porque eles são muitas vezes de família muçulmana e que assim, aos 9 anos eles não leram o Alcorão mas se porque os seus pais falam com eles todo o tempo para isso, mas eles são muçulmanos nessa classe, talvez eles também estão relacionados, mas eu acho que é também porque eles são crianças. Não, são todas as crianças. Posso dizer que temos muitas lições do Brasil ou da França. Posso mostrar alguns desenhos que me foram enviados por professores como Sabrina ou outros, que eu nunca vi na minha vida. São pessoas que me pediram cuidado, com quem eu me comunico assim. Eles me enviaram os desenhos de final de ano. Eu não os publiquei ainda, mas você vê, é tolice. Eles desenham o sol com outra coisa. Todos eles, sem exceção.
Portanto, todos os elementos constituintes do fim dos tempos, o evento do nível de extinção, que já estão lá há muito tempo, mas aqui estão perfeitamente ali. Não há resistência, não há mais anomalia primária, não há nada que bloqueie, então é só um problema de faseamento da consciência, e esta fase de consciência agora é inútil ser, como eu estava dizendo há um mês, mais e mais, porque somos muito mais numerosos mas imagine-se que mesmo aquele que não vive a vibração, nem a consciência nua, nem o amor, se adota essa atitude, isto é, você é eu sou você, mesmo sem ter a possibilidade de verificá-la no momento, muda tudo, e se você adotar esse comportamento que é simples de fazer, você joga um jogo, você imagina que é um jogo, você odeia todo mundo. Há alguns que fazem de você merda. Você decide que eles não fazem mais você cagar, que você os ama. Você não precisa sentir a energia, a vibração, a consciência. Seu simples pensamento será suficiente, mas no começo é realmente uma espécie de ginástica onde você tem que pensar de manhã que você se levanta, que o outro é mais importante que você, muito mais importante que você, porque termina o ego diretamente, porque existe a matriz de Cristo ou a consciência crística que existe, qualquer um tem a capacidade de se conectar a ele e ter os mesmos efeitos. Esse é o propósito, é o objetivo eu ou alguns outros, ou alguns milhares de outros não vai mudar nada, mas não podemos gastar 3 bilhões de pessoas, nunca da vida. Mas você sabe quando você diz que, no satsang anterior você disse, mas aqueles que não vivem nada, eu entendo que você vai dormir, mas você me conhece, eu não me importo em não viver nada, para dizer que eu não preciso de você para viver o êxtase etc. Porque em algum lugar eu acho bastante fútil a noção de êxtase, mas é porque eu sinto que quando você vive essas coisas lá, isso te enche de dúvidas, é algo mais que você vê, te devolve, te faz como eu digo, uma atualização, te coloca uma atualização que te diz sim, você tem razão para não duvidar. Além de olhar você tem essa recompensa que é um êxtase, você vê que é mais uma espécie de atualização. Êxtase é uma recompensa por nada. Você tem irmãos e irmãs que viveram êxtases por anos, não é por isso que em sua vida cotidiana eles se comportarão com amor. Não, mas muitas vezes as pessoas que vivem em êxtases, é por isso que eles acreditam, você vê porque o êxtase. Mas eles acreditam no quê? Bem, alguma coisa. Sim, finalmente, o brilho do eu é o ego espiritual. De acordo. Isto é exatamente o que aconteceu há vários anos com os tournicotes/tournicotas, pessoas que se trancam no si, que veem uma luz incrível e que estão desconectadas de todos os outros planos de consciência. É melhor, se você quiser, não viver realmente nada de êxtases e modificar sua postura, sua atitude, em relação a qualquer pessoa ou qualquer elemento que ocorra. Claro que todos nós temos eventos dolorosos, todos nós temos problemas em diferentes níveis, seja no nível relacional ou de outra forma, mas se você realmente colocar, como disse Oma durante anos, amor na frente, você não precisa de energia, vibração e sentimento, é real e concretamente hoje. Então, há uma reeducação do pensamento, da postura do indivíduo. Mas hoje é muito mais fácil para alguém que vive estritamente nada, que viva do que alguém que esteja trancado no eu, no orgulho espiritual ou que acredite ter um papel, uma missão ou uma função. Mas eu não tenho orgulho espiritual, pois acho que sou o último precisamente porque não vejo nada. Mas ainda resta o orgulho da pessoa. Mas não é o orgulho da pessoa que me bloqueia, é sim a raiva que você vê, é a maldade, é a minha maldade. Ao invés de eu não me sinto orgulhoso, eu sou apenas safado, você vê que eu não tento querer trocar minha pessoa com alguém. Bem, isso é o que deve mudar, você não precisa de mais nada.
Sim, sim, colocar amor na frente. Para mim é melhor colocar o outro na frente. É mais fácil de entender. É mais fácil de entender. Mas é isso que estou dizendo. Você não precisa falar sobre o amor. A partir do momento em que você tem mais consideração, mais procura pelo outro nas circunstâncias de sua vida, não importa. Está fora de questão ir às ruas e pegar todos nos braços. Mas tudo o que foi enviado a você, seja um aluno, uma mulher, um controlador que o irrita, qualquer coisa, você deve ser capaz naquele momento, mesmo que tenha uma maldade que remonta, para substituir, e amar uns aos outros mais do que você, ou ser o outro. Sim, mas eu posso fazer isso, você só tem que pensar sobre isso. Ah, sim, mas isso muda tudo, é o que eu digo. A partir do momento que você vai pensar que, a partir do momento em que mais e mais irmãos e irmãs, além de que eles fazem espontaneamente, porque em qualquer caso eles não têm escolha, mesmo aqueles que não vivem nada, melhor, é o primeiro passo que custa. Mas espero que o momento coletivo não dependa apenas de mim, caso contrário você ainda está na merda e o riso coletivo e burburinho. Basta manter realmente substituir este malícia manhosa, quer dizer, eu sei que você não é um mal de alguém que é mal, é maldade. Mas se acontecer de eu ser muito mesquinho, você sabe, além disso, tenho certeza de que não sou o único. Isto é que é algo que você vê, e é tudo a escuridão do mundo que sobe em mim. Sim, este é o caso, eu havia lhe dito desde então. Desprezo pela estupidez, você vê essas coisas, desprezo por políticos, desprezo por Macron. Eu tenho muito desprezo pelos portais orgânicos que você vê, suponha além disso, e tudo o que você vê é por isso que eu digo a mim mesmo. Ah, seria mais fácil ficar em êxtase como todas as pessoas e depois estar lá. Não, não, não mesmo, não mesmo. Não é errado, não é porque você está em êxtase, há pessoas que estão em êxtase que vivem coisas incríveis e quando voltam elas voltam para a personalidade imediatamente. O importante hoje não é mais se elevar em vibração ou viver experiências, mesmo que existam alguns que as vivam, é através de sua vida cotidiana que ela será vista. Se você vive experiências inacreditáveis, e depois você é o último bastardo com alguém que você conhece, bem, isso não acontece. E o mais importante, eu estou te dizendo hoje que não vai nem ir. Bem, ok, ainda estamos em vulcões, ainda fazemos coisas, mas nem sequer falamos sobre isso, porque o mais importante está acontecendo aqui e agora. Mas depois do que acontece, você percebe que funciona bem menos, que mesmo se você está com raiva, se você pode colocar o outro na frente, como você diz, mas você o chama amor ou não, não importa porque estamos conectados pelo pensamento de Cristo a cada um, e isto é sistemático. Então mesmo aquele que te mata, quem te quer mal, quem te quer eu não sei o que, não reaja, acolha, é a expressão que encontramos, porque é para acolher o outro bem. Vai ser legal, é como comer, digerir e é bem digerido, mas é um jeito de dizer amor, porque quando você é o outro, você está em você. É isso. E no cuidado, por exemplo, alguns cuidam e não veem nada, eles estão simplesmente contentes em receber os outros em seus corações. Qualquer um pode fazê-lo. E a partir do momento que é melhor assim, e a partir do momento que você perceba, você vai ver muito rapidamente, mas quando eu digo rapidamente, não meses ou semanas é pouco horas, alguns dias, e você verá que tudo está mudado. Por contras, se você ficar em projeções, bem eu a viveria até o fim, ou eu quero ser má, que não vai funcionar, mas não vai funcionar melhor naqueles que estão em crença sobre o karma, em relação a uma evolução pessoal, ou qualquer coisa. Não são meses ou semanas, são algumas horas, alguns dias e você verá que tudo mudou. Sim, mas você sabe que eu nunca disse que deve funcionar.
Eu sempre disse, boa espera, deixe-me ser libertado com o momento coletivo, e aqui bebemos vinho e comemos bem e vamos festejar. Risadas coletivas. E em algum lugar, é por isso que eu digo que sempre fui um aproveitador do apocalipse, é por isso que há 10 anos atrás eu fiz um empréstimo e disse a mim mesmo que eu não precisarei pagar de volta. Risos e burburinho em grupo. E muitos me disseram que eu era profundamente egoísta, profundamente, e Michele me disse, mas é profundamente egoísta e baixo o que você fez. Ah, mas eu só pensei em perguntar, o BNP, eles merecem mesmo assim? Nota: BNP Paribas é um dos maiores bancos da Europa. Riso coletivo. Você vê, e mesmo que não podemos fazer isso, não podemos ver você prejudicar o BNP. Não, não. Mas mesmo 10 anos atrás nós não pudemos, a prova que eu tive que pagar cada centavo. O grupo ri. Então eu te digo, o momento coletivo virá quando eu tiver terminado meu empréstimo. E quando isso acaba? Termina no próximo ano, em 2019. Broa. Você não pode fazer um reembolso mais rápido lá. Broa. Sim, Vicente. Você pode nos lembrar um pouco do que aconteceu com o cinturão de Van Allen? Enquanto o cinturão de Van Allen é plasmas de interferência, são os famosos espelhos. Estes espelhos realmente retornam uma imagem, que são espelhos. Você, que é muito bem explicado no livro de Hermann Hesse, O Jogo de Grânulos de Vidro, que é bem conhecido em outras partes do simbolismo. Na verdade, é uma imagem de espelho, mas todos é o espelho do outro, mas porque refere-se um ao outro, o cinturão de Van Allen é um arranjo de cristais e plasma, carregado eletricamente, é claro. Há um cinturão interno de Van Allen e outro externo que é intransponível como uma forma. Você não pode cruzar isto se você é uma consciência em uma forma, mesmo com um corpo de Elohim, mesmo com um corpo, até mesmo um triângulo, você não pode sair disto. A grande falsificação é que até os chamados arquétipos, isto é, até o que chamei de mundo imaginal, que está além do astral, ou seja, há um acima do causal, é no nível da alma espiritual do mundo, é um pântano da mentira, e até que não vemos você não pode queimá-lo. Em seguida, quando na consciência nua é o fato de emprestar esses personagens que emprestamos em maio. Então nós nos divertimos com o martelo de Thor, a espada de Miguel, era estourar, mas até percebermos, bem, eu já havia dito no início de maio que eles são fantasias. A consciência precisa de um termo para se manifestar. A consciência nua pode se manifestar, desde que eu possa viajar na consciência nua em qualquer lugar, mesmo em um corpo. Mas essa consciência nua não é tributária de uma forma, era uma cabeça de alfinete da luz. É o famoso ponto central da presença infinita ou da presença suprema, mas você não tem necessidade. Quer dizer que o cinturão de Van Allen, o sistema de espelho ao infinito não existe mais. Mas se você se apresenta, para aqueles que viajam, ou para aqueles que não estão em pensamentos de amor, você requererá uma separação, requererá cada separação minuciosa, já que ainda estamos em um corpo. Então não é como dizer, não é uma atitude do espírito ou uma meditação, ou uma prece ou um êxtase que acabará com isso, é apenas a mudança de postura, atitude ou ponto de vista, leve para o hábito que, qualquer que seja o outro, e especialmente se ele te culpa por uma razão que é a sua própria ou mesmo com precisão. É precisamente isso, essa relação que deve desaparecer chama-se benevolência. Benevolência é simplesmente
quando há uma relação que se apresenta, que é para você, que é uma situação em relação a outro ser humano, em relação a um animal, considerar porque é real. Além disso, que o outro é muito mais importante que você, e quando você faz isso, o problema de Valen ou qualquer outra coisa, naquela época o que está acontecendo? Você não é mais, isto é, quando a pessoa concorda em sacrificar, mas aceitar a se sacrificar. Você não precisa passar por vibrações de expansão da consciência, você não precisa mesmo de viver a dissolução, mesmo se há mais e mais pessoas que vivem isso, mas simplesmente para serem instaladas em sua pessoa, e então aceitar que todas as pessoas, todas as situações e todas as outras, são muito mais importantes que você, mas muito mais se você realmente fizer e concretamente, os efeitos vão aparecer em poucos dias, para você como para todo o coletivo, que é importante. Pense novamente, não é porque você está indo aos vulcões da Terra, tomando banho no Kilauea, ou vivendo estados de êxtase, que você é superior a qualquer um. Não, mas não penso superior, simplesmente. Nem superior, nem diferente. Tem algo cintilante que você vê, estranho. Você não precisa. Eu gostaria no seguinte da sua pergunta lá. Primeiro eu entendo que quando vemos tudo o que acontece nas notícias ou tudo isso, mas talvez devamos encarar isso como um jogo de vidro. Sabemos que não é a verdade, não estamos em um jogo, então a responder, e então eu queria voltar para os arquétipos que você disse, porque eu acho que é muito importante para todos, porque ainda estou chamando Maria, Cristo e Miguel ou Uriel ou o que seja. Então, é algo que precisa ser parado? Em seguida, solte, foi demonstrado. Se você quiser, ao longo do trabalho da consciência nua em maio e junho, mesmo que ainda haja hoje, até recebemos o manto azul de Maria com os anjos ali, e presenciamos ali tudo mais, mas isso não é nada, hoje mais você está livre dos arquétipos. Mesmo de Maria, Cristo, até mesmo Miguel, você tem apenas Aba, porque Aba não é um arquétipo, Aba e você é tão grande, que é tudo, ou se você estiver em Aba, você não pode estar sujeito a um arquétipo qualquer. Então, obviamente, os arquétipos, você vai dizer, foram todos os arquétipos do Autris de Messirons. Sim, mas teve que construir uma história para chegar a ver e experimentar. É preciso atravessá-la. Sim, mas com o princípio do Aba, não estamos fazendo um novo conceito. Não, você não pode porque não há representação. Você pode explicar isso? Ah bem, não porque todos aqueles que vivem se querem liberdade hoje vivem como Aba. Então é claro que sempre há pessoas que me dizem eu beijo sua testa, beijo seus pés. Bem, isso é problema deles, mas eu nunca tentei construir uma religião, nem movimento nem nada. A aba é simplesmente a expressão em todas as línguas que leva você além da forma e além da representação, isso é tudo. Mas quando você chama Maria, Miguel, até eu, em alguns cuidados você pode recorrer a Birdi novamente ou a Cristo mas cada vez menos, porque você vai alimentar algo que, mesmo que tenha permitido até hoje, ou até que tenha levado alguns meses para chegar onde estamos, hoje é um obstáculo, isto é, que não há Salvador. Não há Miguel, não há mais arcanjos do que manteiga no espeto, não há mais fonte, você é tudo isso. Sim, porque todos no começo, todos são Aba. Mas também podemos dizer um. Mas Aba não pode ser um conceito porque se Aba é também o um, é também o todo. Ele antecede a criação, a partir do momento em que antes de qualquer criação de protocolos, é a exteriorização da consciência dentre as chamadas dimensões. Mas em qualquer caso, não pode ser representada por uma forma, enquanto que para todos aqueles que estavam na consciência nua. Foi pensado para Indra, foi pensado para Sholosh, o deus do trovão.
Eu me encontrei em Sholosh, eu coloquei um terno, eu sabia que era uma fantasia, mas quantas das pessoas que viajaram com a gente lá pensaram que eram assim? Bem, eles rapidamente removeram o truque, porque eles viram que, de fato, pode ser útil em um dado plano para uma determinada ação. Mas aqui, no pobre corpo de carne, onde não é nada, tudo que era supérfluo, isto é, quanto mais se livra de arquétipos, quanto mais menos você confia neles, mais liberdade você descobrirá, e a verdadeira liberdade como essa, tem sido repetida por anos, liberdade e autonomia. Se você depende de um Salvador, de Maria, de Cristo, Buda ou qualquer entidade, você não pode ser livre. Por outro lado, a única entidade em que você não pode depender, porque não é uma entidade, é este conceito como você diz do Abba, porque não pode ser escrito de nenhuma forma, e é isso que vai pôr fim ao espelho. Eu não posso evitar, é assim, mas não vá ver Jean-Luc Ayon, que vai te libertar do que eu não sei o que. Jean-Luc Ayon é nada. Inicialmente não era nada, aceito como nada, isto é, ter vivido, real e totalmente, o sacrifício de todas as histórias e até mesmo as histórias das 100.000 páginas do Autres de Messias para serem livres. A verdadeira liberdade é em ou impessoal então, ou impessoal é Abba ou não é o mesmo. O impessoal está mais próximo do Abba. Mas foi escrito desta forma. Abba é perceptível e acessível apenas desde o fim da anomalia, finalmente desde o início do fim da anomalia primária, não antes. É precisamente essas duas sílabas espelhadas, então é claro que você vai ler em todos os lugares que é satânico, finalmente as pessoas pobres que não vivem nada, que estão em sua cabeça não entenderão nada. Em nota, o impessoal não tem forma. Não, ele tem uma história. Ele tem uma história. Como Cristo, sinto muito que ele tenha uma história neste universo, como em todos os universos. Sim. Jean-Luc, você mencionou que todas as crianças estavam conscientes. Mas autistas, e os autistas? Então as crianças estão todas conscientes, mas e os autistas, quem são eles? Por exemplo, o meu é autista e ele é bom, ele vê. Bem, cada caso é diferente. Eu estou falando de crianças normais. Com autismo já estão em outro mundo, que é mais do imaginário do que do mundo arquetípico. Sim, mas em uma oficina xamânica, ele havia planejado, ele viajou 800 quilômetros para ver o que estávamos fazendo com seu pai, ele sorriu. Você viveu ou viu? Não, mas ela disse que há alguém lá. Bem, ele está sorrindo, então. Para mim, uma pessoa autista não tem a possibilidade de se importar. Um tipo autista ou autista. Você pode ter cuidado de um pássaro, mas um autista geralmente está trancado em um mundo imaginário que não tem ação sobre o real. Esse é o problema. Mas, novamente, mesmo no cuidado não personifique. Então eu tenho pessoas que me veem no meu corpo ou na forma de um Elohim, ou uma águia branca, eu não me importo. As pessoas que vivem que se você quiser não caem em adoração, é muito raro, e é isso que é surpreendente, porque poderia, muito rapidamente degenerar, como poderia degenerar? Bem, o culto da personalidade, adoração me ame, olhe, eu sou o maior. Sim, Elaine. Sim, o que dizer Jean-Luc de pessoas com Alzheimer? Você pode dar uma explicação sobre isso? Não, a doença de Alzheimer, se você quiser, está ligada. Bem, sabemos agora que as razões são muitas, mas sabemos que na maioria das vezes são depósitos de alumínio. Pessoas que têm Alzheimer são mais além disso. Esses não são um obstáculo, nenhuma vantagem como os autistas. Eu diria entre aspas que no processo atual elas contam para a manteiga. Podemos fazer algo por eles.
Não, quero curar alguém se você quiser, e que eu estou muito entediado com pedir em primeiros socorros, uma vez que no primeiro atendimento individual eu era uma descrição completa do que eu vi e eu disse o que eu fiz, o que eu tratava, até pedir gritou para mim como peixe podre, dizendo você não tem que fazer isso, você só tem que enviar ou estar apaixonado, presença e é isso. E além do cuidado bem eles andam, ou eles não andam. Agora como fizemos ontem à noite, mandamos ou acolhemos, o que equivale a um mesmo, porque não é um movimento de projeção ou interiorização, é simplesmente o pensamento. É claro que os estados vibratórios para quem mora lá estão, onde o outro é tanto quanto você, assim que você percebe isso, além da vibração você sente-o imediatamente, o outro vai ver curado o que precisa ser curado, mas eu não posso especificar curar tal coisa ou aquela coisa, caso contrário eu, obviamente, caio na dualidade. E há pessoas que são muito melhor e, olha você tem pessoas agora, por exemplo, um membro da família que teve um pulso torcido, ela disse bem, é muito simples, eu vou colocar aba no meu pulso. Ele curou em 2 minutos. Ela não tinha necessidade de me ligar para perguntar algo ou a considerá-lo como aba, tomou o arquétipo que está além de todos os arquétipos, porque não é um arquétipo aba, seu pulso curado. Então aqui como disse Cristo, não é Cristo que agiu, não sou eu que agiu, é sua fé entre aspas, que o salvaram, porque naquele momento ela cruzou a presença da consciência crística, ela passou todas as esferas ilusórias, porque a aba não é um arquétipo, de modo que não se importam de ser eu, quer ela, quem quer que seja, essa ideia, se você quiser, é chamada ideia porque não é um conceito, é o melhor tempo causal físico de aba. É o que é chamado tempo zero, é isso mesmo René. Sim, quando Jesus na cruz chamou o seu Pai, nós traduzimos o Pai, foi a tradução do Abba, parece-me bem, é isso? Claro. Absolutamente, que eu vivi plenamente, revivido, se quiser, desde que eu já tive bons acessos a todas as minhas vidas passadas na história por um longo tempo, mas com luzes que são feitas dia. Agora que são extremamente importantes, isto é, a Abba nunca foi tributário da criação, mas está presente em todas as criações obrigatoriamente. Não pode ser de outra forma, ao mesmo tempo, finalmente desde que não existe tempo mas é essencial que a chave final, é parte de um cenário que foi desenvolvido antes do primeiro sonho, mesmo antes das geneticistas mãe. Gostaria de lembrar que as geneticistas mãe apareceram na ordem. O todo absoluto e nada grande, onde não há nenhuma forma, você tem as sementes, Metatron a imagem da fonte lá, imediatamente depois, você tem o layout da vida chamado de civilização dos triângulos que estão em 24D, imediatamente depois de Sirius. Então o Sirius foi a progressão dos planos mais densos para os planos mais etéreos, ou das mais etéreas para as mais densas das chamadas dimensões. Mas a partir do momento em que você esteve envolvido, não a encarnação, mas a criação. Mas os arcanjos e as mães genéticas são, para muitos, eu diria os únicos responsáveis. Não há outro, então podemos dizer bem sim é culpa de Aldebaoth que nos trancou. Eu diria que não, eu diria que a partir do momento em que houve um sonho de consciência e formas que apareceram, bem o primeiro que traiu, é ele quem criou a forma. A consequência lógica da criação da forma que era confinamento, ele poderia alcançá-lo. Então, a aba que antecede a criação de qualquer tipo, foi forçado a definir metas que foram encontradas lá, desde nós somos o lugar, se você quiser nesta Terra, que resolve todos os 7 universos superiores. Toda a cosmogônia de Urântia está acontecendo na Terra, não está acontecendo em outro lugar. E lembre-se dos arcanjos, todos eles nos disseram que estavam em nós. O mundo está encerrado em nós, a criação está fechada em nós. Como ser humano, somos ambos o ponto de partida e o ponto de chegada. Sim.
Para acabar com a história e com o sonho, não sei como você quer chamá-lo, não deveria ser que no final Aba se consome. O que Aba é o que? Para terminar a história e o sonho, a Aba não deveria se alimentar? Ah bem, a Aba tem comido muitas vezes, todos Aba já comi. Mas o problema que eu te disse é que o universo, a criação de uma forma que vem de muito mais longe quanto as mães geneticistas, desde o surgimento da primeira forma, isto é, 1, a fonte, 2, Metatron, imediatamente depois da Trindade. Boa a imagem de Metatron e os triângulos, o quaternário e, desde que sabemos que mesmo as bases do nosso DNA, se você quiser, estão carregando essa energia, os triângulos, que são chamados de bases do DNA. Então a partir daí, qualquer estrutura, seja ela de carbono ou em outro lugar, em outros lugares, carrega toda a informação que deve ser transmitida. É o fim da anomalia primária que começou em maio, terminou aproximadamente antes de meados de junho. A partir daí tudo é feito. Então, o que você precisa, o que você realmente precisa e concretamente gosta que foi dito, bem, há a história pessoal, há o fato de acreditar ser um corpo, bem, é ultrapassado por muitas das pessoas, mas ir além de todas as formas, exceto quando você atribui um papel a um arquétipo, a um Salvador, Maria, que são os arquétipos no Ocidente mais importante, bem, desde já, você não pode ser livre. Sim, mas o que eu queria dizer na minha pergunta é que eu posso ter me expressado incorretamente. A Aba não tendo uma forma, não sendo um conceito, mas a Aba como você disse, que todos nós engolimos porque somos todos Aba, partes dele que são sem forma sem nada, e que no final ele engole a si mesmo, o caso está fechado, ele acabou de fechar o livro. Sim, sim. Mas quando isso acontece? Isso foi feito durante todo o mês de maio. Riso coletivo. Foi o que foi feito durante todo o mês de maio e junho, foi feito em uma escala que nunca existiu na Terra, nunca existiu na Terra. Então todos os sinais estão lá, mas como eu disse muitas vezes bem no fechando meus olhos, porque quando eu fecho meus olhos não há mais de unlock, é o Aba, é assustadoramente simples, isto é, o sonho. É necessário que o sonhador acorde entre aspas, mas nunca houve um sonho, nunca houve criação. A sentença mais impressionante de Nisargadatta é esta: eu estou aqui, o mundo foi criado. Eu estou sempre lá, o mundo será destruído. Eu sempre estarei lá, é a única verdade. Existe apenas uma consciência que vem de uma única consciência. Não há universo, não há dimensões, não há formas, não há arcanjos, não há uma pessoa. A única liberdade que ela tem, quer dizer a nível intelectual. Então se agora você considera que você precisa de Maria, Cristo ou qualquer coisa, você sabe, dadas as circunstâncias, você não pode ser livre. É um truque completo acreditar que você depende de um Salvador. Você depende de si mesmo, já que todos estão em você, o universo está em você, os universos estão em você, ou que você não pode vê-lo, portanto, vivê-lo, apenas a partir do momento em que você deixou a história pessoal e todas as projeções em qualquer propósito, e especialmente, desde que haja uma identificação para um arquétipo, seja o que for. Se Cristo tivesse que voltar hoje, ele teria lhe contado sobre o Advaita Vedanta, ele só fez isso 2000 anos atrás, e ele não foi entendido. Não se entendeu porque o momento ainda não chegou, mas também preparou aquele momento, e esse momento foi preparado bem antes da primeira criação, muito antes do surgimento das esferas de Sirius, já que são as mães geneticistas de Sirius, na borda do antropomorfismo na 21ª dimensão, mas é tudo pipa. Se você quiser ser totalmente livre, você tem que depender de nada, nem você ou qualquer pessoa ou por qualquer arquétipo, mas que é feito em 2 minutos.
É uma revolução interior, é uma inversão que também vivem as pessoas quando vivem a liberdade, ou seja, isto é, eles se voltam para dentro de si mesmos. O olhar não é mais externo, mas por dentro. Quando dizemos que o olhar se volta para lá, você se acolhe na história e na pessoa. Além disso, eu sou a ilustração disso no nível do corpo. É assim que acontece real e concretamente, e não vai parar porque mesmo que eu. Qual é o gatilho que pode nos ajudar? O gatilho é o sacrifício. Contanto que você acredite que você, como pessoa, será libertado, contanto que você acredite que uma história será melhor amanhã, você está no caminho errado, especialmente hoje. Contanto que você ainda esteja na menor crença, seja religiosa, pessoal, histórica ou qualquer coisa, você não pode ser livre. E, além disso, é por isso que no cuidado que é feito agora, que eu fui gritado por Bedi, eu não sei quantas vezes, na verdade eu coloquei o Abia no outro. Não sou eu, e na maioria das vezes eu faço isso na consciência nua, mesmo que haja alguém que ainda veja Maria ou eu, isso não importa. O que não é importante, Jean-Luc-Ayon não é mais importante que Abba, o importante é que não tem mais imagem mas contanto que você esteja em uma imagem, você adere à imagem. É tão simples assim. É o momento em que o espelho não lhe mostra mais que você se torna livre, e há milhões de pessoas que vivem isso agora, mais e mais. Mas contanto que você acredite que você tem que pagar tal karma, contanto que você acredite que você tem que esperar que Maria desça ao canal mariano, ou o que quer que seja, você não pode alcançar, eu diria, ou viver a verdade que nunca se moveu. Quando Bidi disse eu estava sempre presente mesmo quando o universo foi criado, e estarei mesmo quando o universo for desaparecer, é algo concreto. Não é um conceito, não é uma imagem, não é algo que depende das dimensões, um arcanjo ou qualquer outra coisa, é a única verdade, desde que você acredite na localização de sua pessoa chegando em algum lugar. E bem, você não pode começar em qualquer lugar, mas não impede de viver e, que não para de fazer amor, que não para de ficar com raiva, ele não para de acolher, não impede nada, é um estado que é tão natural que você não consegue aclimatar nenhuma regra. Acredita que, por exemplo, não deve fumar, ou acredita que não deve comer carne, tudo isso é besteira, estupidez sobre a pessoa. Mas agora você não é uma pessoa, você é antes de todas as formas, e contanto que você não viva, você não pode ser livre, seja qual for a vibração e, você tem que subir em vibrações monumentais de expansão, então eles vão ver um monte de coisas, o que fizemos em maio-junho, mas que não libera ninguém que nós concordamos, e, além disso, eles tiveram que viver quem a viveu, para entender que eram apenas as fantasias, é empréstimo de consciência, a consciência é obrigada a ter uma forma de se manifestar, mas lembre-se de onde vem a consciência? Ela vem da consciência, o que tem sido chamado de Parabrahman, ou absoluto, mas é isso que somos. A consciência é um chamariz. Bidi disse que no final da vida, e eu digo da mesma forma, a consciência é um peso terrível, terrível. Você não pode alcançar nada com consciência, até mesmo a consciência crística. Você deve se ver antes de qualquer consciência, porque enquanto você estiver sujeito à consciência, você estará sujeito mesmo. Se você for liberado da pessoa por anos, isto é para Brahman. Você será atacado por um monte de coisas, hein? E mesmo quando você está fora da história ou da identificação de qualquer forma e você é o Abba, você ainda está sujeito como humano às regras deste mundo. Elas não mudam, então as regras deste mundo, como elas também se transformam, a única maneira que é realmente eficaz é não querer transformar as coisas, é considerar que o outro, qualquer outro, é muito mais importante que você. É claro que ele é um chamariz também, mas ao adotar essa postura, esse comportamento, esse ponto de vista, você chama o que você quer.
e bem naquele momento você vai acolher o outro, e acolhendo o outro, bem você se libera mais e mais, além de você reabsorver o universo. É feito individualmente, é o mesmo algo que acontece no plano do multiverso, já que, já foi dito, eu digo e digo de novo, somos o lugar do fechamento da consciência. A experiência da matéria e a experiência das dimensões iniciadas nesta Terra, terminará nesta Terra, e é isso que termina toda a cadeia da criação. Assim, tanto Sirius quanto as dimensões, e tudo o que passamos durante esses anos para identificar as nossas linhagens, para aqueles que as viveram. As linhagens estelares, origem estelar, Maria, arcanjos, e tudo isso que nos permitiu absorver a consciência, se eu posso dizer, que tudo isso está em nós. A partir do momento que você está ciente de que tudo isso está realmente e concretamente em você, e o último passo foi explicado durante, por mais de um ano, é o sacrifício. Se você ainda sofre ou se você ainda está presente, é porque você não se sacrificou de uma forma ou de outra, e é inútil saber por quê. É um mecanismo íntimo de consciência em si, e devemos vivenciar que essa consciência é um peso enorme. Birdi só disse isso no final de sua vida. Eu digo mais e mais, seja qual for a coisa fantástica que aconteceu em maio-junho e que foram vívidos e assumidos, é um peso enorme. Para ser o que sou, não preciso de uma forma, não preciso ser Abba, nem Jean-Luc Ayon, nem nada. Mas contanto que você pense que está vindo de seu pequeno personagem para qualquer coisa, você não terá sucesso, você terá sucesso no momento coletivo que já é bom. Mas agora nas circunstâncias atuais, se não houver algum alívio de crenças em um Salvador, em um karma, você não pode ser livre. É impossível, é impossível. Sim, isso significa que estamos sempre fora, estamos sempre em projeção. A única maneira de chegar lá, quando nós não vemos o processo de consciência, é acolher todos os outros, isto é, finalmente dizendo você é eu, e eu sou você, e eu o vejo, porque você não pode sair disso, é somente a partir do momento em que você conscientemente percebe que o outro está em você, seja através de cuidado ou qualquer coisa, e que tudo que você expressará como rejeição ou recusa do outro, em alguma afirmação ou em qualquer postura, bem, você já se coloca na dualidade, que se você ver este mecanismo no trabalho, e bem não há mais problema. O único obstáculo é nós, não é mesmo, não é nem este mundo, não é mais ainda. A consciência, a supraconsciência, o supramental, todos esses estados que vivemos agora são pesos, contanto que você não viva, contanto que você não saiba que é anterior à consciência. Mas ser anterior à consciência é não mais jogar o jogo da forma, qualquer que seja a forma, em qualquer caso, no momento em que você vive, porque afinal, é claro, você está sujeito à história. Você está sujeito às mesmas obrigações que todos os outros, mas no mecanismo mais íntimo. Eu diria de passagem, mesmo que não seja, não é uma passagem da supraconsciência, isto é, do Brahman para o Parabrahman ou para o Absoluto, mas o Absoluto sem forma, isto é, não é simplesmente uma questão de ser liberado da pessoa como em 2011 ou 2012, mas é ser livre de todos os mundos, e é isso que está acontecendo. É claro o que acontece muito mais facilmente em pessoas ditas entre aspas, novo, isto é pessoas que nunca tocaram a espiritualidade, que não conheciam nem o outras dimensões nem nada, que não viveram, e que dizem para si mesmos. Assim por que não, como eu vou ver, bem eu coloquei a aba no pulso, bem merda eu não machuquei meu pulso. Você vê não há necessidade de Jean-Luc Ayon me telefonar, a aba ou outro, você pode fazer isso sem qualquer exceção, e fazer isso não é uma vontade de curar porque se você sair com a vontade de curar, e você não está mais na espontaneidade da experiência, não vai funcionar não é.
Não, esqueça de tudo que te abraça mas aí, a gente não pode ser mais formal e a gente não pode errar lá de novo, porque quando você vê isso, mesmo que haja momentos pessoais em que, como eu disse nestes últimos dias, quando houve um terrível incêndio com raiva que remontava a todos, você passa por tudo isso, e espera até que o banho coletivo que está ligado a ele desapareça, e esse é o caso. E estar na aceitação é passar. Como? Estando na aceitação de tudo isso, está passando? Sim, claro. Este é um primeiro passo para. Assim que você estiver em oposição ou recusa de qualquer coisa, até mesmo o marido que te irrita, ou aquele que te irrita, se você não aceita, você não pode acolhê-lo, isto é, você não tem consciência de que ele está em você. Não, estou em aceitação. Eu estou na aceitação, mas ainda não posso, eu não sei, há uma coisinha faltando para. Sim, isso é chamado de sacrifício, mas o sacrifício que eu te lembro vem somente de você, mas é um mecanismo que também é chamado de reversão final, isto é, o momento em que seu olhar de consciência não está mais ligado na tela deste mundo, ou em uma tela dimensional, mas se vira para a própria face, nem mesmo vê a luz. Então não é o brilho do ego espiritual, que é quando realmente e concretamente você desaparece, e todas as pessoas que vivem esse momento e não experimentaram vibrações de outras, descrevem. É um antes e um depois. Em um determinado momento, você sabe que não está mais em uma forma, que não está mais em um universo, que não está mais em uma consciência, que eu havia descrito para você, no período em que eu poderia estabilizar de uma forma natural o que é chamado de infinita presença, ou seja, onde você é esse ponto de consciência que sai, onde você vê tudo, os mundos, e todas as dimensões ao seu redor, sem participar, e nesse momento há realmente uma dissolução da consciência em si, e depois que ela termina, você é ressuscitado, é finalizado. Não há mais afiação do coração, não há mais azuis da alma, não há mais anomalia primária em adição. Assim, o mecanismo hoje, se é possível falar de um mecanismo, não pode ser mais preciso e único, isto é, que não depende da história, não depende da sua idade, não depende do seu estado anterior no nível vibratório, ou fogo ou o que seja, mas é algo que é oferecido a todos, e eu encontro mais e mais pessoas, seja direto ou via Messenger, porque o bom atendimento vale muito. Quem vive isso, então eu não estou dizendo que é confortável durante a noite, porque afinal ainda há coisas que explodem em seu rosto. Raiva, coisas não resolvidas, você as vê, mas aqui é um mesmo, se você concorda em deixá-las ir. Isso tem sido explicado há anos, você as cruza, mas você não as vê. Quanto mais você retorna a essa percepção, que não é uma despersonalização no sentido psiquiátrico, porque a pessoa está sempre lá depois. Jean Caillon, ele ainda está lá, ele ainda tem sua vida, ele sempre tem seus problemas, suas alegrias, suas tristezas como mortais comuns. Eu não estou em um pedestal ou em uma árvore ou em um trono, longe disso. Desde que precisamente o único modo de viver a ressurreição é desaparecer para si mesmo, é a crucificação, é o sacrifício. Isso foi explicado em extensão, largura e transversalmente. Mas este sacrifício não é só no momento em que você decidiu sacrificar-se para o marido, para a esposa, para aqueles que chateiam você. Mas é uma postura que se torna permanente, e você está nessa posição. Quanto mais você vai, mais o amor está lá, mesmo além das vibrações. É claro que tenho as vibrações, mas não preciso delas. E, além disso, os momentos em que estou mais tranquilo são quando não há mais vibrações, não há mais consciência, porque lá estou eu em casa. Claro que volto porque esse corpo, você não pode querer machucá-lo, pelo contrário,
Você tem que amar tanto quanto todo o resto. Você tem que gostar da ilusão do mesmo modo. Não pode existir, dentro da liberdade total, qualquer rejeição, porque o que você quer rejeitar a partir do momento em que você realmente vivenciou, que tudo está em você, absolutamente tudo, até mesmo aquele que vai bater em você, mesmo aquele que vai te matar, está em você. Então isso relativiza a noção de espiritualidade, ou evolução pessoal ou outra, e esse espaço que tem estado aberto desde dezembro, e principalmente desde maio, é como nenhum outro, porque lá você não tem mais necessidade. Nem canalizações, nem vibrações, nem meditações, nem estados de consciência X ou Y, é uma revolução interior ou mesmo um mecanismo de uma inclinação que é feito de cima para baixo, do exterior para o interior. Bem, eu chamo de reversão global, onde você acha que o eu sempre esteve lá, independentemente de qualquer forma, de qualquer mundo, de qualquer universo, e aí está você livre. Então você é livre. Isso não significa que você não está sujeito às leis deste mundo, ou aos aborrecimentos como todos os outros. Quando algo arrebenta, arrebenta. Com raiva eu arrebentei a embreagem do 4x4. Bem, eu arrebentei a embreagem do 4x4 é assim. Eu estava um pouco nervoso demais ao volante, presumo, mas novamente, não perturba o que você viveu, e a diferença está aí, é a única diferença. Sim. Durante um alinhamento me encontrei diante do cinturão de Van Allen ali, com os espelhos. Então me olhei no espelho, não me vi fisicamente, mas vi o amor que está em mim. E eu ouvi uma voz, como sempre eu ainda ouço vozes, mas também me irritam, e me disse, amar os outros. Perfeito, mas amar a você mesmo, não é ainda o topo, e ele me disse mas vocês são os outros, então como eu não me amo, porque eu amo os outros? Mas, como você ainda não cruzou a distância, amar os outros e amá-lo até o limite, isso não significa nada, não há ninguém. Bem, sim, mas por que eles me dizem isso? Bem, porque é verdade, você mesmo disse, você estava na frente do espelho. Sim, então eu desci novamente e me perguntei se não era o último julgamento do cinturão de Van Allen. Não, o cinturão de Van Allen é o que Georges Bataille, quando eu o tinha canalizado na época, chamado de uma franja de interferência. Se você quiser, tome uma fonte de luz, você difratado através da luz das persianas. E você recriou esta fonte, tantas franjas de interferência, você recria. É exatamente o que o cinturão de Van Allen, do ponto original, que fragmentaram a luz, foi amor fragmentado, formas surgiram em todos os tamanhos, além do tamanho preso aqui, mas o mesmo confinamento de Aldebaran. Você pode agradecer a Abba, porque se não tivesse havido confinamento, não teria havido nenhuma possibilidade de retorno. Então o ponto de vista relativo de dizer Yalebaiot é o diabo, é Satanás, mas não existe mais do que o bom Deus, não existe mais do que o Cristo em verdade. Sim, mas então Bidi me reprovou por não me amar o suficiente. Sim, todos. Todo mundo me culpa, mas como vou fazer então? Vou acolher. Bem, amar a si mesmo não é amar o caráter, amar a si mesmo não é amar a própria vida, é amar incondicionalmente por si mesmo, é passar precisamente toda a aparência, todas as formas, todo karma, toda ideia e tudo vivido. Esse é o sacrifício. Quando você diz Eli lama sabachthani, ou Abba Pai, o meu espírito em suas mãos, é você aceitar o desconhecido, mas enquanto você está na frente de um espelho, mesmo do amor de Bidi ou Van Allen, ainda é uma personificação, já que existe uma forma. O amor não é a luz, não confunda os dois. O amor é o suporte da luz, é antes da luz. Além disso, na Cabala, nós a chamamos de Ein Sof Auge,
Isto é, o que está além da luz, o grande vazio, como Christiane Singer costumava dizer, e contanto que você não tenha percebido que todos os universos estão em você, então não há necessidade de passá-los um atrás do outro mas simplesmente por este mecanismo de reversão e sacrifício, você aumenta a consciência que todos os universos, todo o multiverso, todos os arquétipos, todos os personagens, todos os mundos estão em você. De acordo? Então obviamente não é uma questão de ir ver todos os mundos em. Já acho que fizemos muito esses 2 meses e depois mesmo em 2011 na época de 2012, a liberação da pessoa. Ela não é mais usada para nada, não é mais usada para nada, isto é, quanto mais somos humildes, mais estamos no momento. Mas o momento presente, não é um momento presente New Age, hein? Não é, eu estou aqui no momento. O momento presente é justamente para mim, o instante que não depende de nenhum momento. Então chamar isso agora de momento presente, não significa muito. Mas é um momento em que você está, eu diria, por inteiro, e onde não pode existir a menor pergunta dentro de si. Você pode ter perguntas de ordem pessoal. Quando eu pego o trem? Isso me irrita de pagar, isso me irrita, mas com relação à experiência íntima que vamos chamar, não há possibilidade de discriminação ou o que quer que seja, e é isso que liberta, é isso que transforma o corpo, é isso que transforma tudo. Hoje chegamos ao que chamamos de níveis subatômicos. Por exemplo, eu posso mudar o DNA diretamente em 2 segundos. Eu verifiquei depois muitas pessoas com testes genéticos, mas eu não vou percorrer todo o planeta para corrigir distúrbios genéticos. Simplesmente verifiquei se o nível subatômico está acessível. Então quando você está nas bases de DNA e que você começa a reconfigurar o DNA, bem, obviamente você está além da forma em, e o nível subatômico diz não existem mais sem limite, e além do mais ele mostra no corpo. Seu corpo não precisa mais comer, não precisa dormir, não precisa beber muito, e concretamente não é uma ilusão, é algo que é impresso neste corpo, e você verá, todas as suas funções metabólicas, suas funções fisiológicas vão mudar. Mas isso não acontece, não basta ser liberado da pessoa, é só a partir do momento em que você fez esse sacrifício, ou seja, você se deu totalmente a esse estranho, que o desconhecido se torna conhecido para você, e não pode haver mais problemas. Você pode ter problemas com a dor Você pode ter problemas na sociedade, mas você não pode ter um problema com a verdade, é impossível, impossível. Você vê isso dia após dia, mais e mais a cada dia, o que não deixa de ser uma pessoa, quando você precisa da pessoa. Quando alguém me irrita eu digo merda, eu te digo, eu não sou aquele que está empoleirado em uma árvore ou em um trono de ouro Eu não me importo com tudo isso é cinema, é um cachimbo. A única eficácia para mim, a única prova real não é nem mesmo o acesso à consciência nua ou às experiências dos arquétipos, mesmo que fossem emocionantes. É a ação sobre o real. Essa ação sobre o real eu pratico isso permanentemente. Não por uma ação no real, mas por um estado de ser que em si, o que é chamado de presença, que irá modificar todo o universo. Mas não é Jean-Luc Ioaba. Todos vocês são capazes disso. Você ainda deve aceitá-lo e você ainda deve viver isso. Mas você não pode vivê-lo enquanto você está em histórias de evolução de karma, novo mundo, ou qualquer coisa, porque lá você está preso. E além de olhar para Bidi, no momento em que ele encarnou ele disse eu sou tudo e eu sou nada, quando eu sou tudo é amor, quando eu sou nada é sabedoria ou o reverso é o mesmo, mas entre este tudo e este nada ele não explorou nada ele não era capaz na época.
Hoje somos milhares, milhões a andar entre o todo e o nada em todas as dimensões real e concretamente, porque nos encontramos nas outras dimensões, mas não vamos nos vangloriar disto, nem algo superior, porque sabemos que é fútil e inútil. No entanto, ele permitiu fluidificar, se você quiser, e instalar, como eu disse, a matriz crística na totalidade. Então a matriz de Cristo é boa e nos envia de volta para, chame de matriz da liberdade, chame como quiser, mas não fique sujeito a arquétipos, formas e tudo isso. É claro que o manto de Maria está lá, claro que haverá o chamado de Maria, mas neste passo que está sendo vivido, não confie nele, não pressione nada, você deve ser livre e autônomo. Mas se você depende de qualquer coisa, do seu corpo, da sua ideia, deste mundo, de outro mundo, de qualquer forma, você não pode ser livre. Então aqui está, Abba não devemos adorar Abba nem adorar Jean-Luc, quem entende que ele não entendeu nada. É hora. Não. Apenas um sintoma que deixa um pouco a personalidade preocupada. Você está brincando. Por várias vezes, vários anos, eu tendi a desmaiar, cair um pouco. Então com certeza. Bem, há muitos por aqui que desmaiam, que perdem a consciência, que quebram as coisas. Sim, mas não muito tempo, hein? Este é o confronto, se você quiser, entre o que está mais perto e mais próximo de você, e não vamos chamá-lo de resistência da pessoa, mas do hábito da pessoa. Vocês são muitos, estamos todos tão acostumados a expressar a consciência de que é neste mundo, ou antes do confinamento, em inúmeras formas, que não podemos conceber que existimos antes de qualquer forma, e o que se vai doar. Assim que você não se amar bem, você cairá, você quebrará as coisas e será inexorável. O não, eu não quebro nada, mas eu. Você não quebra nada. Risadas e burburinho. Ou momentos de ausência, como você diz, isso não quebra toda vez, felizmente. Mas você é, quando dizemos que somos realmente nossos próprios criadores, mas antes de sermos criadores de sua realidade, de seu corpo, do que você quer, de um mundo, de um universo, de onde vem a criação, de onde a luz vem? Então antes de dizermos bem, existe a fonte é muito boa, mas há algo que é anterior à fonte, e depois a quando você vive este absoluto, e que nós somos mais e mais para viver, onde você percebe que você não está sujeito a qualquer mundo, e a consciência, como eu disse, é um peso enorme. Mas todos nós confiamos na consciência para viver a consciência supra, por exemplo, e indiremos que todos nós seguimos, que é com yoga da unidade, com outros professores ou testemunhos. Todos nós seguimos rotas mais ou menos paralelas. Sejam elas vibratórias ou energéticas, sejam elas apenas no jogo da reflexão da consciência ou da mente, mas em algum momento ela deve cessar isso. Bem, devo dizer sim, na cama então. Vá para a cama, vá para a cama. Mas enquanto você joga o jogo e você não viu que você estava jogando um jogo, você não pode ser livre. Última pergunta. Você já cruzou o famoso cinturão? Sim. Com o Abba? Hein? Ah não, nada, porque agora eu te digo que a consciência é um peso, eu nem preciso de Jean-Luc Abba. Abba, era a chave se você quiser, é uma chave que na verdade se abre para fazer você entender que não há porta, sem limite, isso é tudo. Abba não precisa ser nem você, nem eu, nem quem quer que seja, tem que ser uma coisa de veneração ou adoração, é uma chave que é tudo. Então acontece que esta chave está bem antes das chaves metatrônicas, por exemplo, e é bem antes de qualquer primeira concepção de forma ou consciência, é a única, e só poderia ser revelada no momento da compreensão. E a experiência da anomalia primária, e todos os universos esperaram por isso. Então, é claro, haverá um cenário que se desdobrará.
É claro que você verá mais e mais naves no céu, é claro que você verá muitas coisas no céu, é claro que você vai ouvir Maria, é claro que todos os vulcões acordarão, mas esse é o limite, um jogo agora, não importa mais, é o que acompanha o final do sonho, e tudo. E como tudo neste planeta, é por isso que chamamos de planeta azul. Sim, claro, é claro, e, claro, o propósito da Terra era para ser escondida até o último momento, sem que você possa imaginar que mesmo eu, ter vivido antes ou outras dimensões, e antes das núpcias celestiais Eu lembro você quando Anael me mostrou o planeta Grelha, eu estava vivendo a cada noite. Liguei para minha mãe porque eu estava com tanto medo de me ver sem forma, que tivemos que passar por todas essas camadas, ou pelo menos um núcleo de várias centenas de milhares de pessoas para equilibrar isso. Isto é, nós construímos um cenário, construímos algo, como um garoto que constrói seu Lego, e depois sabe que o Lego, bem ele pode quebrá-lo com as costas das mãos, sem que você não sabe o que quebrar. Quando digo que quebrar não é uma ação voluntária, é algo que é feito naturalmente pelo fogo do amor, não somos nós que decidimos. Além de todas as pessoas que eu levei debaixo das minhas asas, por exemplo, me levantei para andar em certos territórios da Terra. Então em 3D, as pessoas foram. Houve alguns que choraram, porque que eles viram. Eu os levei para lugares que eles amavam e o mero fato de que eles estavam presentes nesses lugares que eles amavam, queimou tudo, e as pessoas estavam chorando, mas obviamente porque ainda havia o ponto de vista da forma ou do ponto de vista da consciência, e a consciência só pode ser sensível, mesmo que não esteja encerrada, ao jogo da forma, ao jogo do amor e ao jogo do amor das dimensões. Mas é apenas um jogo sórdido, cujo fim era conhecido apenas antes da criação, e que demorou muito para que os Nefilins colocassem as balizas na terra para o retorno da luz. Mesmo antes da primeira manifestação da consciência, nós sabíamos que a consciência, bem, nós sabíamos, sim, eu digo que nós, porque estamos todos incluídos nela, que ela terminaria de um modo pseudo-trágico para a consciência, desde que a consciência é um chamariz, e não estamos mais nos estágios ou estratos, por exemplo de um amigo, de uma arte. Quando você lê na arte hoje, nós ainda estávamos em um modelo antigo, onde falávamos sobre Deus, falávamos sobre o si. Eu não falo a você hoje de Deus, nem do si, eu falo a você apenas do eu, não do eu do ego, mas do eu do que sou, de que todos são, antes de todas as consciências. É por isso que os anciãos e os arcanjos e, finalmente, todos aqueles que nos ajudaram a vir até aquele momento, no último momento, mantiveram algumas colorações, é porque eles não tinham. Claro. Eles não conseguiram chegar ao Abba. Não, lembre-se deles. O juramento e a promessa que estamos vivendo agora, é o lembrete de sua eternidade. Foi explicado para cima e para baixo, mas além da eternidade, o que vai? Bem o nada, o que nós chamamos o nada do ponto de vista do ego, ou do nada como poderíamos chamá-lo da consciência, mesmo que livre. Este famoso nada não é o vazio, que nós chamamos, que Christiane Singer chamou o grande vazio o primeiro passo é entender que somos todos um no outro, não só neste mundo, mas em todos os universos fechados, e a partir desse tempo, bem ele relativiza seus pequenos problemas pessoais, ou de seus pequenos problemas deste mundo, eu diria que a consciência final entre aspas que liberta-o de sua própria consciência, e enquanto você não estiver livre de consciência, desde que você pense que é uma consciência, nunca poderá ser livre, nunca, mesmo nos mundos livres. Então é por isso que nós, nos mundos livres, eles sempre sabem que são a fonte, mas o jogo da consciência, lembre-se do que foi dito, quando você cria algo, qualquer que seja o plano dimensional, você é obrigado a acompanhar sua criação É por isso que Maria, o que é chamado de Maria, é o mais insignificante dos personagens.
Já na época e ainda hoje, quem é a pessoa mais humilde e que sempre se esconderá? Nós mostramos Maria como o grande Salvador que virá para nos levar debaixo das asas. Isso é verdade, ele recebe o manto azul de Maria, mas não antropomorfismo presunçoso, porque poderíamos chamar o manto azul de Krishna. É o mesmo. É o manto azul da graça, mas mesmo se você quiser, são apenas ornamentos, cenários, fantasias. Somos anteriores a todas as formas, a todos os figurinos, a todos os conjuntos, a todas as histórias, à verdadeira liberdade e ao verdadeiro amor que só existe, ou seja, que você identificou não apenas a luz. Mas você viveu que toda a consciência, como toda a consciência, pode ser real no sentido mais nobre somente através deste amor. O amor é o fundamento, a luz já é uma projeção do amor. Então a assimilação de dizer que eu vejo a luz é amor, não soa bem, e, além disso, é encontrado em todos os modelos, que eles sejam gnósticos, ou Advaita Vedanta. Luz é a primeira emanação, mas o amor está em toda parte em todos os cantos do espaço onde quer que você olhe, e é isso que liberta, não é para dizer a si mesmo, Maria vai me salvar, ou eu tenho um corpo de Elohim. É hora de comer, parece bom, então paramos por aí. Jean-Luc Ayon, blog Les Transformations, 30 de junho de 2018. Tradução do francês. Edmundo Dantes Pacheco.